Ei, vocês aí, já pararam para pensar no que acontece quando o desejo toma conta de uma vida perfeita por fora? Imaginem uma mulher que tem tudo: luxo, viagens, um marido bem-sucedido. Mas no fundo, um vazio que queima como o sol do verão brasileiro. Se vocês gostam de histórias que mexem com o coração e o corpo, inscrevam-se agora para não perder nada. Meu nome é Sofia e eu vivo em São Paulo, no bairro chique do Morumbi, numa mansão que mais parece saída de novela. Tenho 25 anos, casada há 3 com Ricardo, um empresário de 45 que comanda uma empresa de tecnologia. Ele é daqueles que construiu tudo do zero, trabalhando dia e noite, e hoje nos dá uma vida que muita gente sonha. Eu não preciso me preocupar com nada. Roupas de grife que realçam minhas curvas generosas, daquelas que fazem os homens virarem a cabeça na rua, viagens para praias como Copacabana, onde eu deito na areia com meu corpo bronzeado pelo sol tropical, a pele morena brilhando como se fosse untada com óleo de coco, os seios firmes e cheios sob o biquíni mínimo, as coxas torneadas que chamam a atenção até dos surfistas mais distraídos. Meus olhos castanhos, grandes e expressivos, piscam como as luzes do carnaval, e meu cabelo preto ondulado cai pelas costas como uma cascata selvagem. Eu sou o tipo de mulher que faz os outros invejarem, mas por dentro. Ah, por dentro é outra história. Ricardo é um homem bom, decente, sempre me trata como uma rainha. Ele me cobre de presentes, joias que brilham no meu pescoço esguio, bolsas importadas que eu carrego nos braços, tonificados pela yoga. Mas ele tem mais de 40, e os anos de luta o deixaram com um corpo que não acompanha o ritmo. Baixo, um zoom pial 65, com uma barriguinha que ele tenta disfarçar com camisas caras e uma energia que some rápido na cama. Ele é daqueles que chega em casa exausto das reuniões, dá um beijo rápido e vai direto pro escritório em casa. Nosso sexo é mecânico, curto, como uma obrigação. Ele entra, faz o que acha que deve e acaba em minutos, me deixando ali, frustrada, o corpo ainda quente, as curvas tremendo de desejo não saciado. Eu fecho os olhos e lembro de tempos antigos, quando o prazer era fogo puro, mas com ele é só uma faísca que apaga rápido. No começo, eu achava que era normal. Casamos depois de 2 anos namorando. Ele me conquistou com jantares em restaurantes finos da Avenida Paulista, flores entregues no meu trabalho e promessas de uma vida sem preocupações. Eu, vinda de uma família simples do interior de Minas, via nele a chance de mudar tudo. Mas agora, 3 anos depois, o vazio cresce. Eu passo dias sozinha na mansão, olhando para o espelho, admirando meu corpo, os quadris largos que balançam como no samba, a cintura fina que contrasta com os seios volumosos, a pele suave que implora por toques mais intensos. Eu me pergunto, é isso que eu mereço? Uma vida rica, mais fria como o ar-condicionado da nossa suíte? Tudo mudou quando eu decidi voltar para a academia. Fazia meses que eu não ia, preguiça de rotina, mas um dia, cansada de me sentir presa, peguei o carro e fui para o gym em Pinheiros, um lugar badalado onde a elite de São Paulo malha. Lá, entre pesos e esteiras, eu reencontrei Lucas. Ele era um amigo da faculdade, daqueles que a gente flerta, mas nunca vai adiante. Agora, aos 28, ele virou treinador físico. Alto, 1,85 de puro músculo, o corpo esculpido como um atleta de vôlei de praia, braços grossos tatuados com motivos de samba, notas musicais dançando como no Carnaval do Rio, peitoral largo que se mexe sob a camiseta justa, abdômen definido que faz as mulheres sussurrarem. Seus olhos pretos brilham com malícia, e o sorriso revela dentes brancos contra a pele morena, queimada pelo sol das praias paulistas. Sofia? Caramba, quanto tempo! Ele disse, se aproximando com um abraço que durou 1 segundo a mais do que o normal. Senti seu cheiro de suor, misturado com perfume amadeirado, e meu corpo reagiu. Um formigamento nas coxas, o coração acelerando como se eu estivesse no meio de uma festa de rua. Lucas, você tá diferente, mais forte, respondi, tentando disfarçar o rubor nas bochechas. Nós conversamos ali, entre séries de exercícios. Eu contei da minha vida casada, das viagens, mas evitei os detalhes ruins. Ele ouvia, os olhos fixos nos meus, e de repente perguntou: E você tá feliz de verdade? Parece que falta algo nesse brilho todo. Eu hesitei, mas algo nele me fez abrir. Ricardo é ótimo, mas a rotina sabe como é.
Falta aquela faísca, aquela paixão que faz o corpo vibrar. Minha voz saiu baixa, quase um sussurro. Enquanto eu ajustava o top que apertava meus seios, sentindo o olhar dele descer por um instante, ele sorriu se aproximando mais. Eu entendo. Às vezes, a gente precisa de ajuda para reacender isso. Se quiser, posso te dar umas aulas particulares para fortalecer o corpo e a mente. Seu tom era sugestivo, e quando ele tocou meu braço para corrigir uma postura, o contato foi elétrico. Dedos quentes na minha pele úmida de suor, traçando uma linha invisível que me fez arrepiar. Nos dias seguintes, as aulas viraram rotina. No gym, entre pesos, ele me guiava, mãos nas minhas costas curvas, ajustando a posição, e cada toque era uma faísca. Assim, Sofia, empina mais os quadris, ele dizia, e eu sentia o calor subindo, o corpo respondendo de formas que eu não sentia há anos. Uma tarde, depois de uma sessão intensa, ele me convidou para um suco no café do lado. Sentados, conversamos mais fundo. Seu marido te satisfaz mesmo? Porque você merece mais, com esse corpo todo feito para o prazer. Eu corei, mas admiti. Não. Ele tenta, mas é rápido, sem fogo. Eu me sinto vazia depois. Lucas se inclinou, sua mão roçando a minha sob a mesa. Eu posso te mostrar o que é fogo de verdade. Sem compromissos, só para te fazer sentir viva. O convite pairou no ar e eu, impulsionada pelo desejo acumulado, aceitei. Marcamos num motel discreto na Zona Sul, daqueles com espelhos no teto e luzes vermelhas, comuns para os affairs em São Paulo. Cheguei nervosa, o coração batendo forte contra o peito, vestindo uma lingerie preta que realçava minhas curvas, os seios saltando no decote, as nádegas firmes sob a renda. Lucas já estava lá, sem camisa, exibindo o torso musculoso, as tatuagens dançando com cada respiração. Você é linda, Sofia. Deixa eu te mostrar o que você perdeu, ele murmurou, puxando-me para perto. Seus lábios encontraram os meus num beijo faminto, língua explorando, mãos percorrendo meu corpo, apertando os seios cheios, descendo pela cintura até as coxas macias. Eu gemi, o desejo explodindo como fogos no Réveillon. Ele me deitou na cama, beijando cada centímetro da minha pele morena, os dedos traçando linhas de fogo nos meus quadris largos. Quando ultrapassamos os limites, foi intenso. Seu corpo forte sobre o meu, movimentos ritmados que me faziam arquear as costas, os seios balançando com cada investida, o prazer crescendo até um clímax que me deixou ofegante, o corpo suado e satisfeito como nunca com Ricardo. Mas no fundo, a culpa veio como uma onda. O que eu tô fazendo? Pensei, enquanto me vestia, sentindo o corpo ainda latejando. Lucas sorriu. Foi incrível. Vamos repetir? Eu assenti, dividida entre o êxtase e o remorso. Voltei para casa ao anoitecer, o trânsito caótico de São Paulo me dando tempo para pensar. Ricardo já estava lá, no sofá, com um copo de uísque. Oi, Amber? Demorou na academia? Ele perguntou, os olhos cansados percorrendo meu corpo, notando talvez o brilho diferente na pele, o cabelo desgrenhado. Sim, foi uma aula puxada, respondi, forçando um sorriso, mas sentindo o peso da mentira no peito. Ele se levantou, me abraçando por trás, as mãos na minha cintura, e eu me enrijeci, o toque dele agora pálido comparado ao de Lucas. Você tá diferente hoje, mas radiante. Sua voz era curiosa e eu me virei, beijando-o rápido para disfarçar. Enquanto ele ia para o banho, eu me sentei na cama, o corpo ainda marcado pelas mãos de outro, o coração apertado entre o desejo e o medo de ser descoberta. Enquanto eu tentava me recompor na cama, Ricardo saiu do banheiro, enrolado numa toalha, o corpo ainda úmido do chuveiro. Ele me olhou com uma expressão que misturava cansaço e algo mais profundo, talvez uma intuição que eu não conseguia decifrar. Você parece exausta, amor. Quer que eu peça algo para jantar? Um delivery daqueles japoneses que você adora? Sua voz era gentil, mas eu notei como seus olhos demoravam no meu pescoço, onde uma marca sutil de Lucas poderia estar escondida sob a maquiagem apressada. Não, tô bem. Só cansada mesmo, respondi, forçando um bocejo para disfarçar o tremor nas mãos. Ele se vestiu devagar e nós jantamos em silêncio no terraço, o skyline de São Paulo piscando ao fundo como estrelas artificiais. Mas nos dias que se seguiram, as mudanças em mim começaram a se tornar evidentes. Eu troquei os vestidos conservadores por peças mais ousadas, inspiradas na vibe carioca.
Saias curtas que abraçavam meus quadris como uma segunda pele, tops decotados que destacavam o vale entre meus seios fartos, tudo comprado em lojas da Oscar Freire. Ricardo comentava: "Uau, você tá ousada hoje. Gostei dessa energia nova." Mas por trás do elogio, eu via uma sombra de dúvida nos seus olhos cinzentos, enrugados pelos anos de estresse nos negócios. Meu caso com Lucas se intensificou como uma tempestade de verão. Nós nos encontrávamos em horários roubados, e uma vez fingi uma viagem rápida para o Rio para um curso de yoga. Lá no coração da Lapa, num bar de samba lotado de gente dançando ao som de cavaquinhos e pandeiros, nos perdemos na multidão. O ar cheirava a cachaça e suor, e Lucas me puxou para um canto escuro, seu corpo colado ao meu. Ele era como um deus do futebol brasileiro. Pernas musculosas que pareciam colunas, costas largas marcadas por veias salientes, o peito definido subindo e descendo com a respiração acelerada, tatuagens de ritmos musicais serpenteando pelos braços como serpentes vivas. Eu, com minha pele morena agora mais dourada pelo sol da praia, sentia cada toque dele como uma faísca. Mãos grandes apertando minhas nádegas redondas, dedos traçando o contorno das minhas coxas suadas, o calor do seu abdômen roçando nos meus seios sensíveis. Você me faz sentir viva de novo, Lucas. Como se meu corpo fosse feito para isso, sussurrei no seu ouvido enquanto a música pulsava ao nosso redor. Ele riu baixo e deixa eu te mostrar mais. Naquela noite, num quarto de hotel simples com vista para o Pão de Açúcar, ultrapassamos os limites outra vez. Seus movimentos eram ritmados como uma batucada, entrando devagar e depois com força, fazendo minhas curvas tremerem, os seios balançando em sincronia, o prazer se acumulando até eu gritar baixinho, o corpo arqueado em êxtase puro. Mas diferente da primeira vez, agora era viciante como uma feijoada que você não consegue parar de comer. De volta a São Paulo, a culpa se misturava com uma nova obsessão. Eu queria um filho. Ricardo e eu tentávamos há meses, mas nada. Nas consultas, os médicos diziam que ele tinha baixa mobilidade, fruto do estresse e da idade. Vamos tentar fertilização, ele sugeria, mas eu hesitava. Com Lucas, durante uma de nossas escapadas num parque discreto em Ibirapuera, eu desabafei. Quero ser mãe, mas com Ricardo não rola. Ele sorriu puxando-me para o seu colo, mãos nos meus quadris. Eu posso ajudar de forma natural. Imagina um filho nosso, forte como eu, bonito como você. A ideia me excitou e aterrorizou ao mesmo tempo, mas o desejo venceu. Naquela tarde, deitados na grama escondida, ele me possuiu com urgência, seu corpo suado cobrindo o meu, os músculos flexionando enquanto eu me entregava, sentindo cada pulsação como uma promessa. Foi aí que Carla entrou na história. Minha melhor amiga desde a faculdade, uma publicitária carioca que morava em São Paulo, sempre falante e sem papas na língua. Nós nos encontramos num café em Vila Madalena e eu contei tudo, as palavras saindo como um rio represado. Amiga, você não é a primeira. Muitas mulheres aqui no Brasil vivem assim. Maridos ricos, mais frios na cama. Eu mesma tive um rolo com um personal trainer ano passado. Foi libertador. Vai fundo, Sofia. O corpo da gente não é para murchar. Ela ria, os olhos brilhando com cumplicidade, compartilhando histórias de amigas que trocavam o luxo por paixão em segredo, como se fosse um segredo aberto na sociedade brasileira. Enquanto isso, Ricardo começou a agir estranho. Ele contratou um detetive particular, daqueles que aparecem em reportagens sobre infidelidade urbana, discretos como sombras nas ruas paulistas. Eu não sabia na época, mas ele via as mensagens apagadas no meu celular, as ausências prolongadas. Onde você foi ontem à noite? Perguntava casualmente, mas com um tom que me gelava. Eu mentia. Com Carla num barzinho, mas o detetive seguia meus passos, fotografando Lucas e eu de mãos dadas num shopping. O clímax veio numa viagem improvisada para Ilha Grande. Fingi uma escapada com amigas, mas era com Lucas. Na praia isolada, cercada por mata atlântica, nos jogamos na areia quente. Seu corpo sobre o meu, músculos reluzindo ao sol, mãos explorando cada curva, descendo pelo meu ventre liso, apertando as coxas que se abriam para ele, o prazer misturado ao som das ondas. Te amo assim, selvagem, ele murmurou, e eu respondi com gemidos,
o corpo convulsionando em ondas de êxtase. Mas de repente, um barulho na mata, um turista, meu coração parou, o medo cortando o desejo como uma faca. Corremos para a água, rindo nervosos, mas o pânico ficou. De volta, a tensão crescia. Ricardo me confrontou indiretamente numa noite de carnaval antecipado que organizamos em casa. Máscaras, música alta, amigos dançando como no Rio. Eu e Lucas nos encontramos no jardim, escondidos atrás de palmeiras, seu toque rápido me fazendo tremer. Cuidado, ele pode ver, eu disse, mas o desejo era mais forte. Ricardo, bebendo caipirinha, me puxou para dançar. Você tá distante, Sofia. O que tá acontecendo? Seus olhos procuravam respostas no meu rosto corado, mas eu neguei, o coração dividido. Com Lucas, era fogo. Com Ricardo, segurança. E agora, um atraso na menstruação me deixava em pânico. Grávida? De quem? Eu me olhei no espelho do banheiro, tocando a barriga ainda plana, o corpo que tanto desejava agora carregando um segredo explosivo. Enquanto eu encarava meu reflexo, os dedos pressionando levemente a pele lisa do abdômen, um calafrio subiu pela espinha, misturando ansiedade com uma euforia proibida. O teste de gravidez, escondido na gaveta do banheiro, piscava positivo como um sinal de neon numa rua escura de São Paulo. Meu corpo, outrora templo de desejos insaciáveis, agora abrigava uma vida incerta e o dilema me consumia. Seria de Ricardo nas raras noites forçadas ou de Lucas nos encontros vorazes que me faziam esquecer o mundo? Eu respirei fundo, guardando o segredo como um tesouro perigoso, e saí do banheiro, pronta para encarar o dia com uma máscara de normalidade. Ricardo anunciou uma viagem de negócios para o Nordeste, algo sobre negociações em Recife, e eu fingi preocupação. Vai demorar? Não esquece de me ligar todos os dias. Ele beijou minha testa, os lábios secos roçando minha pele, e partiu com a mala, prometendo voltar em uma semana. Mas algo no seu olhar, uma frieza nova, me deixou inquieta. Mal sabia eu que ele não foi longe. Ficou num hotel modesto na Vila Mariana, vigiando de longe, o detetive alimentando suas suspeitas com fotos granuladas de Lucas e eu em cantos escondidos da cidade. Com a casa vazia, o convite para Lucas veio natural, como uma brisa quente do litoral. Vem pra cá, a mansão tá só pra nós, eu disse ao telefone, a voz rouca de expectativa. Ele chegou ao entardecer, o sol poente pintando o céu de laranja como nas praias de Fernando de Noronha. No quarto principal, com lençóis de seda que Ricardo tanto amava, nos entregamos a uma dança de corpos que ecoava o forró nordestino. Passos lentos no início, acelerando em giros intensos. Lucas me ergueu contra a parede, seu físico imponente pressionando o meu, músculos das costas flexionando como cordas de violão, o peito largo colidindo com meus seios macios e sensíveis, que se moviam ao ritmo das investidas. Suas mãos calejadas de alterez exploravam minhas formas com precisão, descendo pelas costelas, apertando os quadris que se contorciam, os dedos mergulhando em curvas quentes e úmidas, provocando ondas de prazer que me faziam ofegar como se estivesse no meio de uma multidão em Olinda durante o frevo. Você é o sol escaldante do Brasil, Lucas, iluminando tudo. Ricardo, ele é só uma sombra fresca, sem calor de verdade. Eu murmurei entre beijos, as palavras escapando como confissões num confessionário profano. Ele riu, aprofundando o movimento, seu corpo ritmado como um tambor de maracatu, fazendo minhas pernas tremerem, o abdômen definido roçando o meu agora ligeiramente arredondado, o êxtase construindo até um pico que me deixou sem fôlego, os membros entrelaçados em suor e suspiros. Mas Ricardo, escondido nas sombras do jardim, assistiu tudo pela janela entreaberta, o coração despedaçado como vidro estilhaçado numa briga de bar. Em vez de invadir aos berros, ele recuou, a humilhação fervendo como óleo quente numa frigideira de acarajé. Ela me trai na minha própria cama, pensou, as lágrimas contidas, decidindo por uma manipulação sutil em vez de confronto direto. No dia seguinte, fingindo ainda estar em Recife, ligou. Tudo bem aí, amor? Sinto sua falta. Eu respondi com doçura falsa, mas ele já planejava cortar as finanças aos poucos. Congelando cartões, transferindo bens, uma vingança fria,
calculada como um jogo de xadrez em praças paulistas. A reviravolta veio num encontro inesperado. Lucas, após uma sessão ardente num motel na Marginal Pinheiros, deixou o celular desbloqueado. Eu vi mensagens. Amor, quando volta para casa, as crianças sentem falta. Ele era casado, pai de 2, mantendo o affair não só por paixão, mas por presentes caros que eu dava, financiados pelo dinheiro de Ricardo. Você me usou? Gritei, o peito apertado como se uma mão invisível o espremesse. Ele admitiu com um sorriso cínico. Foi bom enquanto durou, Sofia, mas eu tenho uma família de verdade. A traição me acertou como um soco num ringue de capoeira, deixando-me atordoada, o corpo que ele tanto elogiava agora sentindo-se vazio, sujo. Carla apareceu como uma salvadora, me levando para um bar em Itaim Bibi, onde bebemos caipirinhas fortes. Eu passei pelo mesmo, amiga. Meu ex-marido era rico, mas sem graça. Encontrei um amante que prometia o mundo só para descobrir que ele queria meu dinheiro para sustentar a amante dele. Aqui no Brasil, muita gente joga esse jogo duplo, misturando amor e interesse. Suas palavras ecoavam dramas comuns nas rodas de conversa femininas, como novelas da Globo, e me fizeram refletir sobre minha própria ilusão. O foco agora era interno. A gravidez me forçava a encarar o espelho da alma. Eu perambulava pela casa vazia, tocando a barriga, que crescia devagar, questionando cada escolha. Ricardo, ainda fingindo distância, perdoou em pensamento por amor residual, mas sua vingança sutil começava. Uma ligação do banco avisando limite estourado, contas bloqueadas. Problema técnico, ele diria depois, mas era o início do cerco. Numa festa de carnaval fora de época, em uma casa noturna da Augusta, com fantasias reluzentes e batucadas ensurdecedoras, Lucas reapareceu, tentando reconquistar com promessas vazias. Nós dançamos colados, o desejo cultural do Brasil, corpos suados no meio da multidão, máscaras escondendo culpas, me tentando mais uma vez. Seu toque familiar despertava memórias sensoriais, mas a culpa católica, arraigada como nas procissões de Semana Santa, me paralisava. Não posso mais, Lucas. Isso tá me destruindo, eu disse, afastando-me, o coração em conflito entre o fogo passageiro e a estabilidade perdida. Ricardo, observando de longe disfarçado na multidão, sentiu uma pontada de piedade misturada à raiva. Ele planejava o próximo passo, confrontar com provas, mas devagar, como um enredo de samba que se desenrola aos poucos. Eu saí da festa sozinha, o corpo exausto, a mente turbulenta, tocando novamente a barriga onde o segredo pulsava, incerto e ameaçador. Enquanto eu caminhava pelas ruas iluminadas da Augusta, o eco da música fading no ar úmido da noite paulistana, uma náusea repentina me forçou a parar. Apoiando-me numa parede grafitada, com murais vibrantes de artistas de rua, o segredo dentro de mim pulsava como um tambor distante, incerto e ameaçador, mas agora carregado de uma urgência que eu não podia mais ignorar. Meu corpo, exausto da dança e das emoções conflitantes, implorava por descanso, mas a mente rodopiava em um vórtice de arrependimentos e possibilidades. Voltei para casa de táxi, o motorista tagarelando sobre o trânsito louco e eu calada, alisando o ventre com discrição, questionando se essa vida nova seria salvação ou ruína. Dias depois, o detetive de Ricardo entregou o dossiê completo. Fotos granuladas de Lucas e eu em motéis, praias e bares, conversas interceptadas que pintavam um quadro de traição vívido como um quadro de Portinari. Ricardo, de volta da suposta viagem, esperou o momento certo. Uma noite chuvosa, com o som da água batendo nas janelas da mansão como um julgamento divino. Ele me chamou para a sala de estar, o rosto pálido sob a luz amarelada dos abajures importados, e jogou as evidências na mesa de centro de mármore. Sofia, eu sei de tudo. Como pôde fazer isso na nossa casa, com nosso dinheiro financiando suas escapadas? Eu congelei, o ar escapando dos pulmões, como se alguém tivesse me chutado no estômago. Lágrimas brotaram, quentes e incontroláveis, borrando a maquiagem que eu usava para disfarçar as olheiras da insônia. Ricardo, me perdoa. Foi um erro, o desejo me cegou, eu estava vazia, sozinha. Minha voz falhou, as mãos tremendo ao tentar tocar as dele, mas ele recuou, os olhos cheios de uma dor que eu nunca vira. Não raiva explosiva, mas uma tristeza profunda, como
a de um homem que perde não só a esposa, mas a ilusão de uma vida perfeita. O divórcio veio rápido, como um vendaval que arrasa uma favela mal construída. Advogados caros daqueles que frequentam os tribunais do Fórum João Mendes dividiram os bens. Eu fiquei com uma parte mínima, suficiente para um apartamento modesto numa área que misturava o upscale com toques de periferia em Heliópolis. Um prédio simples, com vizinhos barulhentos e cheiro de feijão cozinhando nos corredores. Perdi a mansão, os carros de luxo, as viagens espontâneas para o Nordeste. Agora, minhas curvas, outrora adornadas com grifes, vestiam roupas simples de brechós, e meu corpo, inchando com a gravidez, se adaptava a uma rotina de consultas no SUS, longas filas e olhares curiosos de estranhos. Lucas sumiu como fumaça após uma ligação ameaçadora que eu fiz, exigindo explicações sobre sua família secreta. Você me deve isso, pelo menos diga adeus ao nosso filho possível, eu implorei, mas ele riu friamente. Filho, isso é problema seu agora. Eu tenho minha vida. Chantagem veio em seguida. Ele pediu dinheiro para calar a boca, ameaçando contar tudo para a imprensa sensacionalista daqueles tabloides que adoram escândalos de infidelidade em São Paulo. Paguei o que pude, esvaziando a poupança residual, e ele desapareceu, provavelmente de volta para sua esposa e filhos num subúrbio pacato, deixando-me com um vazio que doía mais que qualquer contração precoce. Sozinha no apartamento, com paredes descascando e uma vista para vielas iluminadas por postes precários, eu refletia horas a fio. O espelho do banheiro barato mostrava uma mulher mudada. Olhos inchados de choro, pele opaca, sem os cremes caros, o ventre crescendo como uma promessa amarga. Como cheguei aqui? Murmurava para mim mesma, recordando as noites de luxo que troquei por toques efêmeros. Carla ligava esporadicamente, oferecendo conselhos. Levanta a cabeça, minha amiga. Muitas de nós caem nessa armadilha do desejo brasileiro, quente como pimenta, mas queima depois. Mas até ela se afastou, envolvida em seu próprio caos matrimonial, deixando-me com ecos de conversas sobre lealdade perdida. Ricardo, em entrevistas discretas para revistas de negócios, mencionava o divórcio como um capítulo fechado, focando em sua empresa que expandia para o exterior. Eu o via em fotos online, mais magro, talvez mais duro, mas prosseguindo. Meu filho nasceu num hospital público, um menino forte com olhos que misturavam traços incertos, talvez os meus castanhos, talvez os pretos de Lucas. Criei-o sozinha, trabalhando como consultora freelance em marketing digital, digitando relatórios em noites insones, enquanto ele chorava no berço improvisado. A maternidade me transformou. O corpo pós-parto, com estrias como mapas de uma jornada árdua, se tornou símbolo de resiliência, não mais de sedução passageira. Amigos, o desejo pode cegar como o sol do meio-dia no sertão, mas a lealdade e o respeito são o verdadeiro samba da vida, ritmado e duradouro. Não troquem o amor verdadeiro por ilusões passageiras, como tantos fazem no calor brasileiro, onde a paixão explode, mas deixa cinzas. Valorizem os parceiros, além do físico. Comuniquem abertamente antes que o silêncio vire abismo. A felicidade vem do equilíbrio, não de excessos. Apliquem isso na vida real, conversando, construindo pontes em vez de queimá-las. Obrigado por ouvirem essa história noturna. Se tocou vocês, deem like, comentem e se inscrevam para mais dramas. Até a próxima. Durmam bem. Ou não.